E aí, beleza? Entre o céu e a terra há um lugar chamado País das Nuvens, onde as pessoas ficam até serem esquecidas antes de irem para o céu. A mamãe pinguim espiava a terra todos os dias, chorando até que um ano depois, ela secretamente pulou no trem gota de chuva e retornou à terra para visitar o seu filho. Eles se abraçaram e brincaram juntos. Mas quando a estação das chuvas acabou, ela teve que pegar a última gota de chuva ou não voltaria para o país das nuvens. A mãe pinguim se despediu do seu filho e voltou. Mas agora ela não choraria mais enquanto assistia à vida do pequeno pinguim na Terra. Esta história está sendo lida por Jung Ji-ho, de um livro que sua mãe, agora falecida, Im Soo-ah, fez para ele. Ele está se escondendo do funeral dela, mas ainda houve alguns parentes dizerem que foi a gravidez que a deixou fraca. Ji-ho olha para a foto da sua mãe e diz a ela que haverá novamente. Um ano depois, Jung Woo-jin está dando o seu melhor como pai solteiro, embora a casa esteja uma bagunça e ele não seja exatamente um ótimo cozinheiro. Ele acorda cedo para ir à piscina onde trabalha e limpa o lugar inteiro antes de voltar para casa para fazer o café da manhã e ajudar o seu filho a se arrumar para a escola, encontrando-o dormindo dentro do guarda-roupa da sua mãe. Todas as manhãs, Woo-jin também toma o seu remédio e Ji-ho assiste à previsão do tempo, esperando que a estação das chuvas comece. Woo-jin leva Ji-ho para a escola em sua bicicleta, embora ele não possa pedalar muito rápido. Então ele vai para o trabalho, onde a sua colega de trabalho sempre fica de olho nele e traz café, o que deixa o chefe deles, o instrutor de natação Choi, com ciúmes. Depois que a escola acaba, Ji-ho vai ficar na padaria de Hong-gu, o melhor amigo de Woo-jin, que é como um tio para ele. Ele chega de mau humor porque o seu pai não pode correr e a escola tem um evento especial chegando onde os alunos devem formar equipes com seus pais para uma corrida de revezamento. Hong-gu resolve isso dizendo a ele que será ele quem correrá em seu lugar, pelo que Woo-jin agradece quando passa para buscar Ji-ho depois de terminar o trabalho. No dia da corrida, quando Woo-jin está prestes a sair da piscina, Choi o impede e pede para ele trocar algumas lâmpadas. Enquanto isso, na escola, dizem a Ji-ho que ele não pode correr porque Hong-gu não é o seu pai. Mas quando ele está prestes a devolver as camisetas, Woo-jin aparece e diz que vai correr com ele, pensando que ficará bem se apenas der uma corridinha leve. Ji-ho se sai bem na sua metade da corrida, mas quando ele passa o bastão para o seu pai, ele parece triste porque sabe que eles não vão ganhar. Então Woo-jin corre mesmo em vez de trotar. Ele na verdade está se saindo bem também, mas apenas no começo. Quando ele está prestes a alcançar a linha de chegada, ele desmaia. Mais tarde, depois que começa a se sentir melhor e os dois vão para casa, Ji-ho faz Woo-jin prometer que nunca o deixará. Ele também quer pendurar alguns cobertores do lado de fora, porque, de acordo com Hong-gu, isso fará chover. Na manhã seguinte, eles acordam e descobrem que está chovendo, então Ji-ho corre para a estação de trem. Woo-jin o segue até lá, mas é claro que não há ninguém para ser encontrado. Então ele tenta levá-lo para casa mesmo com seus protestos. Quando estão prestes a atravessar o túnel, no entanto, eles veem uma silhueta nas sombras. Woo-jin quer ser cauteloso, mas Ji-ho não tem medo e corre em direção à pessoa, que de fato acaba por ser Soo-ah. Ele fica feliz em vê-la, mas Woo-jin fica com medo, achando que ela pode ser um fantasma. Na realidade, ela está de fato lá, mas está sofrendo de amnésia e não se lembra deles. Eles a levam de volta para casa, onde Ji-ho mostra uma foto da família para provar a sua identidade e um desenho de boas-vindas que ele fez para ela. Isso deixa Woo-jin nervoso, então ele leva Ji-ho ao banheiro por um segundo, para que eles possam conversar em particular. Ele acha que eles não deveriam contar a Soo-ah que ela estava morta porque poderia ser muito traumático. Não deve ser difícil mentir, já que eles não jogaram fora nenhuma das coisas dela. Mas quando eles saem, Soo-ah começa a fazer muitas perguntas. Ela não entende por que está sendo bem-vinda, se ela mora ali e como ela poderia ter deixado a casa ficar tão suja e bagunçada. Os dois inventam uma mentira, dizendo que ela esteve no hospital por um tempo e que teve alta ontem. Hoje eles saíram para dar uma volta e enquanto brincavam de esconde-esconde, ela foi atingida por uma pedra, o que fez com que ela desmaiasse no túnel e perdesse a memória. Na manhã seguinte, o café da manhã é mais fácil graças à presença de Soo-ah para ajudar.
Woojin deixa Ji-ho na escola, mas assim que ele sai, o garoto corre de volta para casa para poder passar o dia com a sua mãe. Sua está mexendo nas suas coisas e encontra uma chave junto com a sua aliança de casamento e esconde tudo quando Ji-ho aparece, dizendo a ela que o seu professor faltou. Os dois passam o dia jogando uma variedade de jogos e Ji-ho fica surpreso ao ver a força de sua mãe. Ela está muito mais saudável agora. No jantar, ele se recusa a comer porque ele quer a comida da sua mãe, não a do seu pai. Woojin acha que ela deveria descansar, mas Soo-ah decide tentar de qualquer maneira. Infelizmente, ela está muito fora de prática e não consegue acertar o molho quando a comida que ela está fritando em óleo muito quente começa a pular da panela. Woojin se coloca entre ela e o fogão para que ele se queime no lugar dela. Depois de colocar Ji-ho na cama, Soo-ah toma um banho e Woojin aproveita a chance para tomar o seu remédio sem que ela saiba. Depois disso, ela se oferece para passar um creme nas marcas de queimadura nas costas dele e pede a ele para contar a história do relacionamento deles enquanto faz isso. Os dois se conheceram no ensino médio, dividindo a mesma sala. Soo-ah era a melhor aluna, mas Woojin estava mais concentrado no clube de natação. Então ele passava a maior parte das suas aulas dormindo. Um dia, durante a aula de natação, ele finalmente pôde conhecê-la direito, quando a salvou de se afogar e ele se apaixonou por ela naquele dia. Hong-woo podia perceber que o seu amigo gostava de Soo-ah, então ele deu a Woojin algumas dicas de como conquistar a garota. Ele tentou puxar assunto pedindo a ela uma caneta, mas ela o cortou antes mesmo que ele pudesse terminar. Mais tarde, durante a aula de dança, o professor deles notou que Woojin era um mau dançarino, então ele o formou um par com Soo-ah, que também era bem ruim. Ele estava tão distraído com a proximidade deles que pisou no pé dela e quando se curvou para limpá-lo, acabou dando uma cabeçada no nariz dela. Soo-ah acabou sangrando e saindo do ginásio de mau humor. Eles não se falaram de novo até o último dia de aula, quando ela pediu a Hong-woo para assinar o seu anuário e como Woojin estava lá com ele, ela disse que ele também poderia assinar se quisesse. Ele assinou e quando Soo-ah pegou o seu anuário de volta, ela acidentalmente levou a caneta dele com ela, a qual Woojin mostra a ela no presente. Depois disso, ele foi para uma faculdade próxima para nadar e Soo-ah se mudou para Seul para frequentar a universidade lá. Woojin tentou ligar para ela durante as primeiras férias de verão deles, mas toda vez que ela atendia o telefone, ele ficava muito nervoso e desligava. Depois disso, ele foi chamado pelo exército, então por mais 2 anos ele não pôde contatá-la. Quando ele voltou, tentou ligar para ela de novo e desta vez Hong-woo tornou impossível para ele desligar. Em vez de convidá-la para um encontro direito, Woojin disse a ela que precisava pegar a sua caneta de volta. Então eles concordaram em se encontrar na frente da antiga escola. Quando finalmente se viram novamente, eles ficaram muito estranhos um perto do outro, e Soo-ah deu a caneta a Woojin antes de ir embora. Vê-la partir foi o incentivo final que ele precisava para chamá-la para sair, e eles acabaram saindo para jantar. A conversa foi muito estranha lá também, mas logo eles encontraram um tópico em comum e a noite continuou leve. Depois disso, eles esperaram pelos ônibus juntos, mas nenhum deles queria ir embora ainda. Então eles esperaram na companhia um do outro até que o último passasse e Soo-ah não tivesse outra escolha a não ser partir, lembrando Woojin que ela não estaria de volta até as férias de inverno. Após um momento, no entanto, ele correu atrás do ônibus dela, entrou e perguntou se ele poderia escrever cartas para ela enquanto ela estivesse de volta a Seul, o que ela aceitou. De volta ao presente, está ficando tarde, então eles vão para a cama e Woojin promete terminar a história em outro dia. Na manhã seguinte, na escola, Ji-ho ouve um colega dizer que chove toda vez que o seu pai lava o carro. Enquanto isso, Soo-ah decide explorar o galpão que encontra no jardim. Após abri-lo com a chave que havia encontrado quando chegou, ela entra no galpão e descobre que este é o lugar onde ela fazia
fazia todos os seus rascunhos. Após o trabalho, Woo-jin vai ver Hong-gu, que o chamou dizendo que era urgente. Quando ele chega lá, percebe que ele está tentando arranjar um encontro às cegas para ele. Woo-jin tenta sair de fininho, mas Hong-gu o pega e adivinha que ele já está vendo alguém, chegando ao ponto de dizer que ele não deveria inventar uma desculpa esfarrapada, dizendo que Su-ah voltou. Isso é preciso demais e assustador. Então Woo-jin foge. Mais tarde naquela noite, Hong-gu de repente aparece vestido de pinguim para surpreender Ji-ho. Então Woo-jin tenta expulsá-lo antes que Su-ah o veja, mas Hong-gu entra de fininho usando outra porta e acaba vendo Su-ah. Achando que ela é um fantasma, ele foge enquanto promete que nunca mais arranjará encontros às cegas para Woo-jin. Depois disso, Su-ah pergunta a ele o resto da história por trás do relacionamento deles. Woo-jin de fato escreveu para ela, e na próxima vez que se viram, eles foram ao cinema. Ele tentou segurar a mão dela, mas agarrou o pé de um cara por engano. Então, mais tarde, quando estavam esperando o ônibus, ela ficou um pouco ousada e colocou a sua mão no bolso da jaqueta de Woo-jin. Ele seguiu o exemplo e segurou a mão dela dentro do seu bolso. De volta ao presente, o casal repete o mesmo ato enquanto Ji-ho fala enquanto dorme. Algum tempo depois, Woo-jin leva Su-ah ao topo de uma colina, onde eles fazem um piquenique, ouvem rádio e assistem a um filme de um drive-in próximo usando um par de binóculos com os quais se revezam. Ela fica tão absorta com o filme que Woo-jin aproveita a chance para surpreendê-la com um beijo, e o casal finalmente se beija na chuva. Os dias passam e Su-ah se acostuma com a sua rotina. Ela brinca com Ji-ho, mantém a casa limpa e cozinha para a sua família. Ela encontra o livro do pinguim também, mas não pensa muito sobre ele, e quando vê Ji-ho coletando trevos de 4 folhas para desejar mais chuva, ela adiciona alguns dos seus próprios sem contar a ele, mas ele e Woo-jin percebem. Um dia, a família sai para uma tarde de diversão no rio, e Woo-jin carrega ambos quando eles voltam para casa. Ele consegue chegar à casa, mas assim que entra, ele desmaia. Ele acorda momentos depois na sua cama com Su-ah ao seu lado, exigindo uma explicação. Woo-jin decide contar a ela voltando à história deles. Tudo começou após o seu terceiro encontro, durante o qual Su-ah o presenteou com um amuleto de trevo para desejar boa sorte nas seletivas nacionais. Ele treinou extra duro para não decepcioná-la, mas um dia, durante o treino, ele desmaiou no meio da piscina. Os médicos disseram que havia um problema no seu cérebro que controlava os hormônios, então se ele ficasse nervoso ou se esforçasse, ele continuava desmaiando. Ele teve que sair da equipe de natação e perdeu toda a esperança de ter uma vida normal. Então terminou com Su-ah sem contar a ela sobre a sua doença. Um ano se passou e ele ainda não conseguia esquecê-la, então ele viajou a Seul para vê-la uma última vez, mas quando chegou à universidade, ele a viu entrando num carro com outro homem, então foi embora sem falar com ela após deixar cair o amuleto de trevo no chão. Ele não tentou contatá-la novamente depois disso, mas meses depois recebeu um telefonema e não aguentou mais. Ele foi para a estação de trem e recebeu Su-ah com um abraço, ouvindo-a dizer que eles foram feitos um para o outro. Pouco tempo depois, ele a pediu em casamento e ela aceitou, ignorando a desaprovação de sua família de que ela largasse os estudos para se tornar dona de casa. Depois que a história finalmente termina, o casal adormece enquanto se abraça. No dia seguinte, Ji-ho diz aos seus pais que cantará com o coral para o concerto da escola e convida Su-ah para ir. Na escola, ele ensaia a música com a sua turma, onde eles têm que compartilhar os seus sonhos para o futuro. Já que ele é o corredor mais rápido da sua turma, o seu sonho é ser um profissional que vence as Olimpíadas. Enquanto isso, Su-ah encontra o seu antigo diário e descobre a verdade do que aconteceu com ela, mas não conta para a família. Em vez disso, ela começa a ensinar a Ji-ho como fazer as tarefas, se lavar e até mesmo cozinhar o básico, para que dessa forma ele possa ajudar o seu pai pela casa. Woo-jin também tem os seus próprios planos. Ele e Hong-gu estão cobrindo o túnel do trem com madeira, esperando que isso a impeça de retornar ao país das nuvens. A estação das chuvas está prestes a
terminar, então o humor de todos não é dos melhores. Um dia, enquanto está no trabalho, Woo-jin recebe uma ligação da mãe de um dos colegas de Ji-ho. Acontece que ela o flagrou lavando o seu carro, mas Ji-ho se recusa a dizer qualquer coisa sobre isso. Woo-jin pede desculpas por seu filho, ficando preocupado quando a mãe diz que ele precisa de terapia, porque obviamente não ter a sua mãe está dando problemas emocionais. No caminho para casa, Ji-ho finalmente confessa que lavou o carro, porque o seu colega disse que isso faria chover e a sua mãe ficaria mais tempo. No dia seguinte, Woo-jin fica devastado ao descobrir que o vento afastou toda a madeira do túnel. Enquanto isso, Soo-ah vai ver Hong-gu para pedir um favor que levará muito tempo. Ela volta para casa algumas horas depois com um bolo e toda a família comemora o aniversário de Ji-ho junta. Mais tarde, enquanto assiste a chuva com seu marido, Soo-ah menciona que espera que Ji-ho cresça para ser tão bonito quanto o seu pai antes de beijar e abraçar Woo-jin enquanto chora. O dia do concerto finalmente chega, mas Woo-jin fica mais uma vez preso no trabalho. Desta vez, Choi se machuca por causa de uma lâmpada que cai e ele pula na água para salvá-lo, achando que pode ter sido culpa sua porque ele a consertou às pressas da última vez. O concerto começa e Ji-ho se recusa a cantar porque os seus pais não estão lá, e quando chega a sua vez de dizer o seu sonho como as outras crianças fizeram, ele fica em silêncio. Naquele momento, Soo-ah finalmente entra no teatro, tendo desistido de esperar por Woo-jin. Quando Ji-ho a vê, ele finalmente começa a falar, mencionando que é um bom corredor, mas também repasando todas as tarefas de limpeza e organização que a sua mãe ensinou, encerrando o seu sonho, dizendo que se tornará um bom cuidador para o seu pai. Depois que o concerto acaba, o sol sai e Soo-ah percebe que deve se apressar antes que a última gota de chuva desapareça. Ela começa a fazer o seu caminho para a estação, já que Ji-ho também vê o sol na escola e Woo-jin o vê quando acorda numa ambulância. Então ambos correm em direção à estação também. Ji-ho chega primeiro e abraça Soo-ah, pedindo a ela para não deixá-lo e pedindo desculpas por ser a razão pela qual ela morreu, já que os parentes dela culparam a gravidez. Chorando, ela diz que não é culpa dele e que ela não teria sido mais feliz se tivesse vivido uma vida mais longa sem ele. Enquanto isso, Woo-jin está tendo problemas para chegar à estação. Primeiro, ele perde a sua bicicleta porque um caminhão o empurra para fora da rua. Então, em vez disso, ele tem que correr. Mas logo ele começa a se sentir mal e cai no chão, lembrando de toda a conversa que tiveram na noite em que assistiram à chuva juntos. Ele havia pedido desculpas por não fazê-la feliz, mas Soo-ah disse que ele a fez sim e que ela queria que ele continuasse vivendo pelo bem de Ji-ho. Encontrando força nessa memória, Woo-jin se levanta e volta a correr, chegando à estação bem a tempo de ver Soo-ah desaparecer no túnel com um trevo em sua mão. A vida se torna mais fácil para eles agora que Ji-ho está ajudando pela casa. O menor estresse até permite que Woo-jin ande em sua bicicleta mais rápido e seja um instrutor de natação na piscina. Uma noite após tomar o seu remédio, ele encontra no fundo da sacola uma chave e um bilhete de Soo-ah dizendo para ir ao galpão e ler o seu diário. É assim que ele descobre a versão dela da história, que é bem diferente sob a perspectiva dela. Soo-ah já havia visto Woo-jin na rua antes de eles se conhecerem na escola, e ela já havia se apaixonado por ele bem ali. Ela estava nervosa demais para falar com ele, no entanto, especialmente depois de ter passado vergonha quando ele a viu se afogando. Esta ansiedade foi o que a fez ser fria com ele quando ele pediu a caneta e o que a fez fugir da aula de dança, mesmo que ela tenha dançado mal de propósito para formar par com ele. Pedir primeiro a Hong-gu para assinar o seu anuário também havia sido uma estratégia para conseguir conversar com Woo-jin. Ela guardou a caneta como uma lembrança dele e tentou ligar para ele muitas vezes enquanto estava na faculdade, mas ela nunca foi corajosa o suficiente. No final, ele ligou para ela primeiro e durante o primeiro encontro deles, a ansiedade ficou ruim de novo quando ela pensou que ele só queria a caneta. Mas felizmente, Woo-jin tomou a iniciativa novamente. Então o término aconteceu, mas ela nunca conseguiu esquecê-lo. Naquele dia na universidade, ela entrou no carro apenas de um colega de classe amigável, mas saiu rapidamente quando notou Woo-jin esperando por ela. Ela foi atrás dele, pegando o amuleto de trevo no caminho, mas quando atravessou
sua rua foi atingida por uma van. Ela então caiu inconsciente e quando acordou se viu no túnel, tendo saltado 8 anos no futuro. Ela não tinha memória da vida deles juntos, mas ela pôde se apaixonar por ele tudo de novo e amou cada minuto que passaram juntos. Quando ela voltou para o túnel, ela retornou ao passado e acordou no hospital após 6 semanas em coma. Ela estava com muito medo do futuro que viu, não querendo morrer tão jovem, mas ela sabia que se escolhesse outra vida, ela não seria tão feliz. Foi por isso que ela ligou para ele para se encontrarem novamente. E naquele dia, na estação, dizendo que eles foram feitos um para o outro. 10 anos depois, o Jin coloca o diário em uma caixa para dar de presente a Ji-ho no seu aniversário. Hong-woo também está lá com um bolo e um cartão que Sua deixou para ele, que é o favor que ela havia pedido todos aqueles anos atrás. Ela deixou um cartão para cada aniversário até o 20º, que é hoje. Ji-ho vai sair para um encontro, mas ele promete ao Woo-jin que não voltará tarde para poder fazer o jantar para o seu pai. Terminando assim, Estar com Você, filme de drama e fantasia de 2018. E eu espero você no próximo vídeo.